Oi, pessoal, mais um episódio da nossa entrevista, do nosso podcast Entre Jalecos e Togas, Diálogos da Saúde. E hoje eu vou conversar com muito carinho com o Fábio Esteves, meu colega advogado, que foi a pessoa que deu start nessa ideia sobre a coluna, né? A gente começou através da coluna do jornal, no Jornal Acontece, trazendo um pouquinho de informação sobre medicina e sobre direito, de uma forma leve, descontraída, e a coluna virou um podcast e vai continuar ainda como coluna, e no final desse episódio a gente vai contar o que ela também vai se transformar, né? No que a coluna também vai se transformar. E eu vou pedir, Fábio, primeiro agradecer pelo convite. Eu acho que passar a informação para as pessoas é muito importante e o jornal faz isso há muitos e muitos anos. Então eu queria te agradecer por toda essa parceria, pelas presenças nos eventos, pelos convites, pelo prêmio que eu já recebi do Jornal Acontece. E eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a história do jornal, sobre a história da sua família no comando do jornal, e a importância dele para a cidade de Teresópolis e também para a comunicação. Flavinha, tudo bem? Te agradeço aí as palavras, agradeço também o convite para participar do podcast. Fico feliz em saber que a coluna que foi que moveu essa iniciativa sua, O start, né? arte, que eu fico também muito lisonjeado por participar em todos os projetos que você elabora, que você produz, que são realmente sempre são feitos com muita atenção, com muito profissionalismo e com um toque de carinho, claro, né, que você tem essa questão do perfeccionismo, que a gente percebe, que você gosta de tudo perfeito, isso é muito bom. E, além de tudo, uma grande advogada, uma grande amiga, uma grande parceira de trabalho, de colega, competente, e adjetivos não faltam, né? Então, a partir daí, a gente conversou sobre a questão da coluna. O Jornal Acontece começou em 1996, ele está completando esse ano 30 anos, né? Em 96, ele tinha um padrão habitual, padrão normal. Eu tenho até o primeiro exemplar aqui que eu trouxe, não sei se eu posso mostrar. Claro. Físico. Vou mostrar só que ele sempre está aberto. Esse é uma relíquia, esse aí tem que guardar, hein? Esse é o número um, que saiu dia 18 de maio de 96. Nossa, vai fazer 30 anos mês 30 que vem, anos, hein? mês que vem, exatamente. Então, esse ano completa 30 anos. Na ocasião, a gente não tinha um formato digital como se tem hoje, né? E era papel, impresso, banca de jornal, enfim. E a proposta, naquele momento, era realmente trazer um jornal isento, imparcial, que não tivesse comprometimento político, comprometimento com qualquer tipo de enfim, de qualquer âmbito, justamente para a gente poder manter a imparcialidade que ele... A isenção, né? A isenção e imparcialidade que a gente vem tentando manter até hoje, né? E claro que ao longo do tempo você tem algumas dificuldades que você enfrenta. O jornal se descontinuou, ele parou durante um período, voltou novamente depois de uma forma repaginada, já colorido, impresso da mesma forma, enfim, mas sempre com esse objetivo de trazer a notícia, não apenas aquela notícia do dia a dia, porque o jornal era semanal, né? Até o próprio jornal impresso de 96 ele começou também com essa... Não havia condição na época de fazer algo diário. Na época nós tínhamos a Gazeta de Teresópolis, que era um jornal diário, e, se eu não me engano, o diário estaria aí no início o diário de hoje, né? Bem no início. Enfim, então ele era semanal e a gente trazia sempre algum tipo de conteúdo que não fosse apenas o conteúdo do dia a dia, né? Porque às vezes a notícia acontecia segunda-feira, a gente só ia noticiar na sexta, então não teria muito sentido. Então a gente sempre procurou trazer assuntos que são pertinentes ao dia a dia da gente, que serve para você estar acompanhando tanto hoje quanto amanhã, quanto semana que vem, e que ele, na nossa linguagem jurídica, né, eles não prescrevem nem decaem, digamos assim.
Ele é Então, completamente informativo, sem que aquela informação perca atualidade, né? é uma informação quase que atemporal, né? Porque, na verdade, você pode estar lendo hoje, amanhã, e como era semanal, e hoje em dia, apesar da questão da internet, da questão do digital, que a gente tem essa pegada já, que a gente pode estar atualizando a cada momento, a cada instante, a gente mantém essa proposta de trazer um conteúdo atemporal. E aí é que entra os nossos colunistas, no caso, prestigiosamente, doutora Flávia Tapajós, exclusiva do Jornal Acontece, por enquanto, né? Porque daqui a pouco ela tá voando aí, já viu. Mas para a gente é um prazer. Então, toda semana a gente publica seu conteúdo, sua coluna sai às terças, né? E são matérias, assim, de cunho relevante, relevantíssimo, diria eu, porque a questão da saúde, do direito, elas têm uma ligação intrínseca, né? Se comunica, não tem como não separar uma coisa da outra, e com a sua competência você traz bastante informação, enfim. Mas fugindo aí, você falou da família e tal, então em 96 a gente pensou nessa proposta nova do jornal, de trazer uma nova linhagem, e o meu irmão é jornalista, o Marcelo é jornalista, eu, com o passar do tempo, né, fui me tornando, apesar de desde criancinha já ter meus jornaizinhos lá de criança que eu fazia, com hidrocor, com máquina de escrever. Eu até tenho a mão aqui, mas eu nem trouxe para mostrar, porque aí também ia ser um pouco demais, né? Ah, mas então, é uma boa. Dos 30 anos. Mas eu já fazia lá com máquina de escrever, entendeu? Então eu fazia aquela indentação, botava lá aquela figurinha recortada e escrevia com a máquina de escrever em volta para ficar como se fosse um ajuste, né? Hoje em dia o computador faz automaticamente. E imprimia, tirava xerox, né? Na época era fotocópia, digamos isso, e vendia para o meu público aqui da região de casa, né? E assim foi indo. Então, a questão do direito depois foi um outro viés, mas o viés da comunicação e do jornal sempre foi, além de algo que eu gosto muito, é um hobby misturado com profissão, né? Porque é algo Fábio, que eu faço com prazer. Hoje você vê que essa comunicação digital, né? E assim, o jornal ele não deixou de ser físico, mas ele hoje não é exclusivamente um jornal físico. Hoje tem a rádio Acontece, hoje tem o jornal digital, hoje você tem o jornal impresso. O que você vê assim de diferente nas pessoas que buscam fazer ainda as suas reportagens, as suas publicações nos jornais impressos e também nos jornais digitais para aquela época? Os leitores, eles são os mesmos? A característica do leitor e de quem faz aquela publicação mudou? Flávia, nós sentimos ao longo do tempo uma mudança de comportamento, isso é inevitável. Uhum. Mas existe ainda um público mais conservador que gosta dessa parte do impresso, do papel, da informação que fica. Eu gosto. Pois é. Você sabe que todas as vezes que você faz uma tiragem, eu tenho um volumezinho comigo, eu tenho guardado os meus. A gente está na transição, né? Então a transição, a juventude já não participou tanto disso, mas tem muita gente jovem que de uma geração posterior para cá. E nós nos incluímos, inclusive. Oi? Né? Que nós estamos inseridos nesse Sim, público claro, jovem. Óbvio. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos na transição. A gente conheceu lá, conheceu cá, nós estamos no lucro, porque a gente conheceu os dois lados da moeda. A gente não conheceu só o lado antigo e não só apenas o lado novo. A gente conheceu os dois. Então, acho que isso é bom, porque a gente consegue ter essa visão mais ampla. Então, esse aqui já seria o formato atual dele, que colorido, né? Com uma pegada diferente, uma ideia diferente. Exatamente. Esse saiu em dezembro, então assim, o nosso impresso, ele está mais reduzido a determinadas ocasiões, determinadas épocas do ano. Uhum. Esse ano, por exemplo, a gente vai fazer o 30 anos, jornal de 30 anos, que vai ser como se fosse o primeiro, como mostrei agora há pouco aqui,
só que uma releitura desse primeiro. É isso que eu ia falar, uma releitura, para uma memória, né? Isso, exatamente. A gente vai tentar resgatar também a questão publicitária, porque tem muitas empresas ali que anunciaram com a gente, naquele tempo que existem até hoje, outras não, mas muitas sim. Não vou... É uma ideia ótima, hein? Trazer aqueles primeiros anunciantes ou quem escreveu as primeiras matérias, isso é bem legal. Com certeza. Você falou em primeiras matérias, por exemplo, a gente tem aqui uma relíquia, que na época o Mozarcatão, que o alpinista, né, que é famoso, levou o número de Teresópolis a todo mundo, né? E ele fez uma matéria para a gente, um artigo, na época a gente pediu se ele podia escrever. Eu lembro como se fosse hoje ele falando, olha, cara, eu não tenho muito essa capacidade de escrever, não, e tal, mas ele acabou escrevendo, mandou escrito à mão, você vê, ele mandou escrito à mão, a gente tem isso escrito à mão dele, né? Seria muito legal, hein? Publicar o escrito à mão, olha, o rascunho, sim, né, da ideia. Porque aí ele até pediu desculpa na época da letra, não, porque quando eu fiz a faculdade a gente tinha que escrever tudo muito rápido, a letra está um pouco, não é aquela letra muito desenhadinha, né? Eu falei, não, isso aí a gente vai copiar, né? Porque na época não tinha outro jeito, você tinha que botar do lado e redigitar, né? E tem nos primeiros números do Jornal Acontece, tem lá a reportagem dele. O Mozarcatão, pelo que eu sei, nunca escreveu para lugar nenhum, né? Então, assim, a gente vai porque a história, eu não sei exatamente a longo prazo como vai ficar isso, esse repositório da história. Porque a informação digital ela tem um problema que é o seguinte, é muito fácil você publicar algo hoje e trocar amanhã. Mudar amanhã, alterar aquilo dali. Agora, quando você se compromete em fazer algo escrito, aquilo se perpetua e aquilo passa a ser fonte de referência. E a fonte de referência ela tem uma responsabilidade social, etc., né? Porque vai ficar ali, aquilo futuramente pode virar, inclusive, fonte de pesquisa. E então, essa ideia, né, de ficar e de reconhecer as pessoas que fazem parte da história, não apenas da cidade, mas do próprio jornal, é uma característica do jornal, né? Vocês vêm presenteando e homenageando pessoas que são referência na cidade ou que foram em algum momento referência na cidade fora dela através do Prêmio Acontece. E eu acho que isso é lembrança, né? É aquilo que vai ficar como legado, é lembrar da memória de algumas pessoas. No ano passado, né, no final do ano, quando houve o Prêmio Acontece, houve uma premiação especial para a família do Carlinhos, que eu achei que foi bem legal, assim, quem não lembra do Carlinhos, né? Que é uma figura assim icônica da cidade, que todo mundo conhecia. Eu lembro do Carlinhos na minha infância. Então, eu acho que essa ideia do homenagear também é muito legal que o jornal traga. Exatamente. Aí com todo esse espírito dos objetivos do Acontece, inclui também essa parte de valorizar o passado e o presente, né? O futuro, a gente também tem algumas pessoas que se despontam, né? Que às vezes a gente já premia com o Prêmio Acontece. Mas a ideia do troféu foi exatamente assim. Ela surgiu com essa pegada que você citou, bem lembrado do Carlinhos, e que a gente tenta justamente reconhecer quem foi, né? E que naquele momento talvez tenha passado despercebido, não por nada, não por desídia da população, do poder público, seja lá de quem for, mas por mera questão mesmo do dia a dia. Então a gente observa isso e vê que determinadas pessoas deixaram lições. O Carlinhos deixou uma grande lição, porque ele, na época, ele era uma pessoa que tinha Down e num momento da medicina, que o Down não era tão bem cuidado como é hoje, né? Que hoje em dia você tem hoje em dia não, e a legislação não era tão protetora, né? A questão da lei da pessoa com deficiência que não existia, a questão das escolas, da parte de introduzir aquelas pessoas nos ambientes, eles eram de fato afastados de alguns ambientes. Mas naquela época era exclusivo, né? Agora é inclusivo, agora mudou.
Então, antes, o intuito era, não, essa pessoa ela está à margem da sociedade. Agora, não. A pessoa tem que estar inclusa. E você vê tantas pessoas aí com Down hoje em dia levando uma vida normal. E eu acho que a questão do prêmio acontece, Fábio, a gente fala que santo de casa não faz milagre. E na cidade a gente vê um pouco disso também, né? Muitas pessoas teresopolitanas acabam saindo da cidade para serem reconhecidas fora da cidade, em outros estados, em outros países. Então, o próprio Mozart Catão, né, enquanto morador de Teresópolis e alpinista, ele foi reconhecido fora de Teresópolis. E hoje, Teresópolis é um dos maiores centros de montanhismo do Brasil. As montanhas maravilhosas. Então, eu acho que reconhecer quem é da casa, reconhecer as pessoas da cidade, isso é muito legal. E assim, eu parabenizo o jornal, eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, como a iniciativa das colunas, né? E aí eu não falo da nossa coluna especificamente, né, do Entre Jalecos e Togas, Diálogos da Saúde, que tenta trazer um pouquinho de direito, tenta trazer um pouquinho de medicina, mas todas as outras colunas que o jornal já apresentou ao longo da sua história e apresenta ainda com o intuito de trazer informação. E eu acho que o que as pessoas têm de dificuldade na execução de seus direitos, em saber quais são os seus deveres, muitas vezes é pelo débito informacional. É porque elas não tiveram acesso à informação ou acesso a um conhecimento de qualidade. E aí eu queria saber de você, né? Hoje o Acontece, ele é físico, ele é ele está ali no meio digital, ele também é um jornal eletrônico, ele também pode ser escutado através dos podcasts e da rádio Acontece. E eu queria saber como que as pessoas comentam, participam, como elas mandam curiosidades ou pedem para, de repente, o jornal falar sobre determinado assunto. Como que funciona? Então, aí esses já são os outros braços, né? A gente mantém o jornal impresso com essa questão, não vou dizer As periodicidade datas, né? eventual, que vai ficar meio estranho, né? Periodicidade eventual, não é? Assim, a gente tem data certa para lançar. Aniversário da cidade, E, final de ano, aniversário do jornal e outras isso, datas, né? basicamente, algumas datas especiais. E aí tem inaugurado agora há pouco, tem mais ou menos um ano, o portal de notícia diário, portal Acontece Diário de Notícias, ou seja, é o eacontece.jor.br, que é onde está, inclusive, a coluna Entre Jalecos e Togas e outras, né? Que ali sim a gente pode estar colocando diariamente, semanalmente, por hora, por dia. Aconteceu algo, por exemplo, ontem a gente teve, essa semana nós tivemos uma modificação de uma lei, e na mesma hora a gente já conseguiu publicar para atualizar a população. Aí, diante dessa notícia, a gente pega a notícia e coloca o link da notícia na rede social, porque a rede social nós entendemos que não é um veículo informativo, é um conceito do Acontece, né? Porque a gente entende a rede social como uma rede social. E ela vem sendo usada, ao nosso ver, de forma equivocada, como fonte de informação, né? De jornalismo. Então, assim, ao nosso ver, não é bem assim, né? Mas nada contra quem utiliza para essa finalidade. Mas, enfim, então a gente coloca o link da notícia. Então, se alguém tiver interesse na notícia, vai na rede social, clica no link, aí vai para o portal que tem a responsabilidade, que tem jornalista responsável, que tem referência, que tem tudo, para ela ter o acesso à notícia de verdade, né? E o jornal é inclusivo, né, Fábio? Porque Sim. Agora você também pode ouvir o jornal. Sim, além de ler o jornal, de ver o web, jornal, você consegue ouvir também. Aí vem a rádio Acontece Web, que é a www.acontece.radio.br. Não é uma rádio dial, mas é uma rádio virtual. A vantagem é que você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, porque a tendência digital é essa mesmo. Qualquer horário. Tem uma programação variada de música, de tudo.
de notícia, bom, enfim. Aí, quem quiser nos prestigiar, www.acontece.radio.br. E eu acho legal, Fábio, que, por exemplo, a coluna, né, seja minha, seja do Wilson, sejam outras colunas, né, outras matérias, é possível você clicar e ouvir a coluna, né? Então, assim, às vezes você está ali no trânsito, ou às vezes você está tomando banho, ou está em casa fazendo alguma atividade, e você não necessariamente vai ler a notícia, mas você pode ouvi-la. E eu acho que isso traz uma inclusão para o jornal também, né? A gente tem um recurso de áudio, né? Toda reportagem de coluna ou matéria, você pode ouvir pelo aplicativo ou pelo próprio site. E assim, e tudo isso, todas essas ferramentas, a gente entende que tem que utilizar de uma forma a trazer benefício para a população, para as pessoas, porque a informação ela é uma coisa muito séria, né? Então, às vezes, se você não tiver o compromisso de trazer algo que realmente faça diferença para a vida das pessoas e traga algo que seja de fato relevante e verdadeiro, você vai estar atrapalhando mais do que ajudando. Então, por isso... É o fato ou fake, né, Fábio? É, o fato fake. Por isso que a gente não aposta muito na rede social. A gente aposta na rede social para divulgar aquilo que a gente faz, mas não necessariamente para postar na rede social. A gente põe a chamada, enfim. E em relação ao troféu, só para um adendo, esse ano vai ter edição especial do Acontece, né, dos 30 anos, então serão 30 agraciados, ao invés de 10, conforme foi nas edições. Então, assim, nós vamos para a edição número 5, se não me engano. Foi 22, 23, 24, 25, 26. Essa é a 5ª edição. Há 5 anos já que a gente realiza o Troféu Acontece. 2, que eu não tenho problema em revelar, como saiu o assunto, 2 agraciados vai ser o Mozacatão, assim como o Vidoc Casas também vai receber o troféu. E alguns que já estão selecionados, mas que a gente ainda em memória, né? A família acaba recebendo. Eu acho que é um reconhecimento. Memória por esse trabalho antigo que você levantou, que às vezes a pessoa fez pela cidade, deixou o legado, né? E às vezes a pessoa nem passou teoricamente despercebida, digamos assim, né? E o Acontece, ele busca reconhecer também dessa forma. Eu vou falar de uma pessoa aqui que eu não sei se já recebeu o troféu, mas que merecia muito, que é a doutora Inês. A doutora Inês, doutora Inês, a gente já recebeu a indicação dela, né? Não sei porque tem isso também, né, Fábio? Eu queria até que você falasse sobre isso. Não é o jornal Acontece, ou você, Fábio, ou o seu irmão, que escolhem aleatoriamente os homenageados, né? Tem uma curadoria, tem uma indicação da população, dos leitores do jornal, não é isso? Sim, a gente às vezes recebe, a gente não tem uma enquete e uma pesquisa, porque porque para ter uma enquete tem que ter muitos nomes, né? Teria que ter muita, né? Teria que ter categorias, tipo assim, categoria saúde, aí aquela coisa, esse fulano, ciclano e beltrano. Então, né, a gente acaba pensando também que você, às vezes, pode estar, teoricamente, privilegiando alguém e, ao mesmo tempo, desprestigiando o outro, né? Então, a gente preferiu, por enquanto, manter essa dinâmica de que nós temos o nosso conselho, que traz nomes, e a gente também recebe sugestões, como você agora mandou uma sugestão. Faz uma curadoria, né? Sim, aí a gente passa por ali, vê a história da pessoa e vê se vale a pena a gente realmente estar premiando. Quer dizer, não é que vale a pena, né? É uma questão assim da gente ver, reconhecer, né? Não dá para premiar todo mundo também, né? Ele não é vendido, entende? Uma coisa que eu tenho orgulho de falar, e que já foi até reconhecido isso em público, por outro meio de comunicação, que o jornal Acontece não é vendido, o troféu Acontece, né? Então, assim, a gente não faz troca por publicidade, por nada. A gente é alguém que foi indicado por alguma razão, passa pelo nosso conselho, tá legal, aprovou, todo mundo está de acordo, essa pessoa tem a história, merece, então vamos dar o troféu, independente de qualquer coisa, independente de ser de qualquer vínculo, entende? Então, assim, não é questão, eu gosto do fulano, não, o ciclano eu não gosto, então não ganha, não é por aí. Então é por isso que
vão aparecendo nomes aleatórios, às vezes, que, por exemplo, o Carlinhos foi realmente uma questão bem... Ele já vinha... Na verdade, o Carlinhos era para ter recebido o troféu no ano anterior, só que a gente não localizou os parentes. Então, a gente deixou para o ano posterior. Mas é isso. Aí, Fábio, me não diz 30. uma... olha que esse ano tem muita gente para ser premiada, hein? Eu fico muito honrada de ter recebido o prêmio, né, do Jornal Acontece. Merecido. Muito obrigada, eu fico muito feliz. E eu queria, né, nessa nossa ideia de falar de direito e falar da medicina e falar da área da saúde, que é uma questão assim muito intrínseca, que afeta a população, todos temos direitos, todos temos que seguir uma Constituição, ninguém pode se eximir de cumprir a lei e, ao mesmo tempo, todos seremos pacientes, ou já fomos, ou temos um médico na família. Você que é advogado e que já fez parte e faz parte de algumas comissões do direito médico e da saúde, como que você vê na comunicação a necessidade de se falar de direitos, de deveres e principalmente dessa área da medicina e do direito que hoje é tão judicializada, justamente porque o Estado não está ali o tempo inteiro, muitas vezes aquelas pessoas não conseguem um acesso a um tratamento, a uma prestação de serviço, ou aquele médico que hoje, diante do número de faculdades crescentes, talvez não tiveram uma formação tão adequada e a gente acaba vendo algumas intercorrências nessa área. Aí agora eu quero a fala do advogado Fábio Esteves e também do jornalista que publica várias situações. Como que você vê a necessidade de reportar essas coisas, essas notícias, de trazer essa informação dentro da área do direito e da saúde? São áreas que se comunicam assim diretamente, porque às vezes a pessoa ela acha que tem um problema jurídico e na verdade não é um problema jurídico, ela tem falta de informação, certo? Pois é. Verdade. Então, aí entra a questão, já com essa frase eu já defini mais ou menos o que a ligação entre o direito e a informação e a própria saúde, porque com um exemplo prático, vamos dizer, existe regra e leis, por exemplo, direitos do paciente. Eu fui até o hospital, não querem me liberar o meu laudo, não querem me liberar o meu exame. Pois é, ele tem direito, né? E às vezes a pessoa acha que não tem o direito, porque ela não tem informação de que ela tem o direito. Então ela não sabe nem se expressar na hora. Olha só, vem cá, eu tenho o direito, está aqui, assim, está normatizado, eu quero. Então, quando você age dessa forma, o próprio interlocutor que está lidando com você já fala, bom, não estou lidando com uma pessoa que sabe dos direitos dela. Então, vamos lá, vamos conversar de uma outra forma, né? Isso é muito importante. É até chato a gente falar dessa maneira, porque é complicado, né? Porque, na verdade, a gente não precisava estar arguindo o nosso direito o tempo todo. Ele já era para ser cumprido. Assim como, da mesma forma que a gente cumpre os nossos deveres, a gente tem que ter os nossos direitos respeitados. Mas eu vou até colocar, Fábio, olha, na edição da primeira semana de abril, a coluna, ela falava sobre o autismo, porque a gente estava no dia ali de comemoração do autismo, dos direitos do autista, e relembrando a possibilidade do autista de direito ao monitor escolar, à matrícula escolar, a ser uma pessoa com deficiência, a ter o cartão de livre acesso ou de atendimento prioritário em alguns lugares. Então, quando a gente traz uma informação como essa para o jornal, eu acho que a gente também traz acessibilidade. Como será aí? Tem deficiência visual, tem direito a um ledor, tem várias situações, né? Que aí você esbarra com a questão, não tem, não pode, não tem, troca de escola, troca de seja lá o que for. Mas não é. É questão de você de saber do seu direito e lutar para que ele seja cumprido. Direito com paciente com câncer, direito com paciente com outro tipo de doença.
doenças raras, que é a tua área, que é a tua especialidade, enfim, e que às vezes está lá, está escrito, está dito, só que aí ou não querem cumprir ou realmente não sabem, mas se não sabem, aí tem os advogados para a gente ir lá e... E eu acho que assim, Fábio, nessa área especificamente, né, que é a minha área de atuação, a gente tem coisa nova todo dia. Então a gente tem uma resolução nova, a gente tem um rol da ANS que foi atualizado, a gente tem uma modificação de entendimento, a gente tem um plano de saúde que decretou falência, a gente tem uma UPA que foi fechada, a gente tem uma divulgação de atendimento gratuito em determinado lugar. Então eu acho que quando a gente traz a informação na área da saúde, a gente também evita judicialização desnecessária pela ausência de conhecimento. Sim, com certeza. Exatamente isso. A ligação das áreas estão exatamente aí. Porque a falta de informação faz com que você judicialize. Por conta de que... Ou a informação errada, né? Ou informação errada, ou negada. Né? Às vezes a informação... Às vezes existe a informação, só que não querem te dar, não querem cumprir. Né? Isso é exemplos assim, hipotéticos. Né? E acaba judicializando. E, infelizmente, Flávio, assim, eu vou te falar uma coisa assim com muita tristeza, que eu acho o seguinte: o ser humano, às vezes, ele é um pouco tratado, não sei se isso vai soar até como um desabafo, às vezes como número, entende? Então, por exemplo, assim, me corrija se eu estiver errado, né? Então, por exemplo, assim, determinada demanda de patologia atinge 100 milhões de pessoas. Então, os laboratórios, enfim, tudo isso vai se mover para aquilo dali, porque, né, afinal de contas, são 100 milhões de pessoas. Agora, uma doença rara que atinge 1 em cada 100 milhões de pessoas, a máquina não vai se mover para ver aquela pessoa. Isso acaba acontecendo, e é onde entra a parte jurídica, que tem que lutar para aquilo dali, porque claro que não vai estar no rol de doença da ANS, claro que não vai estar no rol de... Isso é informação também, né, Fábio? Porque a partir do momento, vamos supor, né, você falou, a doença ela é rara quando ela atinge um número mínimo de pessoas diante de uma sociedade. Agora, se aquela doença também não foi comunicada, ou se ela não foi corretamente identificada, esse número sempre vai ser pouco, sempre vai ser pequeno. Então, quando que você exerce política pública? Quando aquela demanda é recorrente. No caso, por exemplo, da Covid, ela começou com um caso, que virou 2, que virou 5, que virou 10, que virou 50 milhões, e aí a gente tem uma pandemia. Então, a informação sobre aquela quantidade de casos, a informação de como aquela doença foi tratada aqui na China, na Holanda, em Portugal, o rodar da informação, o girar da informação, também faz com que a legislação para aquele assunto seja criada. Porque a lei ela é criada através de uma demanda social, seja ela de saúde, seja ela uma demanda de direito bancário, de direito familiar. Então, a partir do momento em que você vai publicizando, ou que você vai divulgando, ou que você vai trazendo aquela informação à tona, é que as leis passam a existir. Sim, com certeza. E existem muitas leis que já existem e que as pessoas desconhecem. Direitos que as pessoas, às vezes, não têm acesso por mera falta de desconhecimento. Aí a gente entra na parte da própria medicação, da parte dos benefícios, etc, etc, etc. Enfim, e é por isso que é interessante a gente ter essa andar de mãos dadas com esse tipo de informação, que aí remonta ao início da nossa agradável conversa, que é justamente isso. A gente gerar informação que ela não se perde para hoje. Aconteceu algo lá em tal lugar, pronto. Amanhã já muda de assunto. Não, a gente investe também nessa informação atemporal, que aí vem da sua coluna, vem das outras informações, para que a pessoa leia e aquilo pode não servir para ela hoje, mas pode servir para um parente, para um amigo, pode servir para ela própria daqui a um tempo. E aí, Fábio,
eu vou até pegar um gancho da tua fala, assim, você já teve alguém que te parou na rua, ou que te ligou, ou que encontrou e falou assim, poxa, eu li um negócio tão legal no jornal que eu não sabia, ou eu vi uma informação na rádio, acontece, ou aconteceu alguma coisa comigo e eu lembrei da matéria. Isso já aconteceu, assim, ou é comum acontecer? Acontece. Acontece, né? Acontece. Acontece. Inclusive, a origem do nome foi até essa, né? Você me perguntou sobre a origem lá de 96, que a gente nem falou muito. Mas, assim, acontece realmente, porque a pessoa acaba ligando uma coisa com a outra, e aí, naturalmente, ela acaba se relembrando daquilo, por essa razão, porque você, às vezes, lê algo que, naquele momento, pode não ser tão útil para você. Direito com os pacientes do câncer. Mas eu não tenho esse problema. Não tem ninguém com isso. Não vou... Mas se você acabar lendo, você se informa. E quando você souber de algum caso, ou se acontecer até com alguém próximo a você, ou com você próprio, você já tem informação guardadinha lá. Então, assim, você pode não saber exatamente, mas você tem um caminho. Com certeza. Então, você pelo menos sabe que existe um caminho. Então, por meio da informação. Então, é isso. Não tem como desmembrar uma coisa da outra, né? E a gente está querendo justamente o contrário, não é desmembrar, juntar isso cada vez mais. Fábio, eu queria, assim, te agradecer muito pela conversa, pela oportunidade de escrever no jornal, um jornal, assim, com tradição na cidade, sem vínculo com nenhum tipo de política ou sem rabo preso, digamos assim, né? Com nada nem com ninguém. Eu fico muito honrada e eu queria que você falasse o que vai acontecer, né, a partir dos artigos que foram escritos ao longo de todo esse ano, da coluna Entre Jalecos e Togas, Diálogos da Saúde, e também é uma ideia inovadora que o jornal vem trazendo, e que nós discutimos isso juntos desde o início do ano, e eu queria que você falasse um pouquinho. Tá bom, então vamos lá. Eu trouxe até algo aqui para mostrar, porque assim, a coluna Entre Diálogos e Togas, olha, não é sua coluna. Jalecos e Togas, Diálogos da Saúde. Exatamente. Não existe mais essa sua coluna. A coluna agora é nossa, é do povo, é do Acontece. A coluna é de quem lê. Isso não é do mesmo, a coluna é nossa. Só fornece o conteúdo. A coluna é de quem lê. Tá bom assim? Tá bonito? Aí. Tá bonito. É isso aí. Então, o Acontece, além de rádio, jornal, também é editora. Então, trouxe até um exemplo aqui, ó, da editora Acontece, que é um livro de poesia. Não sei se está no vídeo, está pegando direito. Tá. O azinho lá do Acontece. Então, por exemplo, o Acontece também é editora. Então, Jalecos e Togas, Diálogos da Saúde. É porque eu confundo jaleco com toga, eu às vezes inverto ali o jaleco com a toga, mas tudo bem. Nós pretendemos, né, é um objetivo nosso, um projeto nosso, transformar todas essas matérias produzidas por você em um livro, no final do ano, como repositório de todo o conteúdo que foi publicado na coluna ao longo de 2026. A coluna começou no finalzinho de 2025, né? A gente vai ver se inclui ou se não inclui, mas nós vamos transformar num livro que vai ser lançado pela editora Acontece. E também vai ter provavelmente o livro dos 30 anos do Acontece, isso tudo no fim do ano, a edição dos 30 anos, enfim, vai ser 30 anos, o ano todo, até 2027. E o troféu, 30 anos, 30 agraciados. 30 pessoas. Eu fico muito feliz porque, assim, se nós considerarmos uma matéria por semana ao longo de um ano, e a gente está falando aí em torno de 48 semanas, 50 semanas, né? A gente está, fora as matérias em datas específicas, né? A gente está falando aí de pelo menos 48 artigos ao longo do ano. Então, 48 artigos de relevância, com assuntos relevantes que podem ser lidos a qualquer momento. A qualquer tempo, atemporais. Até que se mude a lei, até que se mude. Bom, mas aí
né? Não, mas são artigos atemporais, voltado para todo o público, não é um artigo especificamente para estudantes ou para advogados ou para magistrados, para médicos, estudantes também. Flávia, e você tem uma capacidade muito interessante que é a seguinte, de conseguir traduzir o linguajar técnico para um linguajar mais acessível Possível. ao leigo, porque você faz um artigo só com termos técnicos, o leigo talvez nem termina de ler, ele já chega no meio e fala, não estou entendendo nada disso aqui. Não, Para você consegue pensar, explicar o técnico de forma leiga, sem perder a essência do técnico. eu fico muito Poucas feliz em pessoas ouvir isso, conseguem Fábio. fazer isso. Eu fico, e a gente até, em uma dessas matérias, né, que saiu, a gente fez uma correlação entre o direito, a medicina e a guerra do Irã. Que as Sim, pessoas falam, nossa, mas o que tem a ver a medicina, direito e a guerra do Irã? Mas a tem a gente ver. falou sobre a questão, né, da autonomia médica, de resguardar a questão da saúde, da dignidade daquela pessoa, dos direitos humanos. Então, eu acho que o olhar do jornal sobre esses temas também é muito especial e eu queria parabenizá-lo, não só por eu fazer parte do jornal ou estar escrevendo a coluna, mas justamente por vocês, durante 30 anos, trazerem informação de qualidade, com isenção e da melhor maneira possível. E eu queria te agradecer. Eu mandei um presente do Eu podcast, né? recebi, eu fiquei aqui, eu falei, nossa, que isso, presente no meio da semana. Quando eu recebi, eu falei, nossa, que lindo. Personalizada. Olha, Com a você não logo tem. aí, ó, da coluna. É, a logo da coluna, meu nome, assinatura que vale mais, tá, gente? Tá E Flávia vendo? Tapajós aí, Com mais R$ 5 dá para tomar um cafezinho na padaria. nada, botar no quadro, tá pendurado lá na sede do jornal, lá, num quadro que a gente fica muito honrado também de ter você com a gente, de ter essa parceria. Não pense que é só você que tá feliz, porque a gente está 2 vezes mais feliz do que você. E gostaríamos de continuar e manter essa parceria. E a gente vai, esse ano, tem essas novidades todas e a Flávia vai estar presente, eu tenho certeza. Fábio, você pode contar comigo. Eu agradeço muito a você, seu irmão, seu pai, que está sempre com você, né? Com todo o carinho que você tem com ele, como eu tenho com a minha mãe. E saber que o jornal, ele é construído por pessoas, ele é construído por família, que em algum momento podem haver falhas, em algum momento pode haver algum deslize, mas é porque todo mundo pode errar, a gente erra. Por isso que a gente tenta trazer a notícia da melhor forma possível, com um viés jornalístico, com um viés informativo. Então, assim, eu queria te agradecer muito. Entre Jalecos e Togas, Diálogos da Saúde, ele vai continuar na coluna do Jornal Acontece, seja o jornal físico, seja o jornal digital, ou a rádio Acontece. Depender da gente, eu não devolvo. Mas agora também no programa de entrevista, agora também no podcast, que você pode acompanhar no canal do YouTube e que o Fábio, inclusive, está divulgando na rede, né? Na rede social do Acontece. A gente já conversou com o Dr. Giancarlo Cavalcante, terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, falando sobre assuntos diversos. A gente já conversou com a doutora Carolina Minsin, que é presidente hoje de inúmeras comissões de direito médico, com o Dr. Francisco Cardoso, falando sobre ENAMED, falando sobre o exame de proficiência médica, o ProfMed, sobre a autonomia do paciente, e a gente vai sempre, toda semana, igual acontece no jornal, acontece, trazer uma informação nova, de qualidade, um bate-papo, para que a gente também conheça a pessoa por trás do profissional, para que a gente conheça a pessoa por trás da informação.
E, Fábio, é com todo o meu respeito, com todo o coração, que eu agradeço demais. Eu queria ter um troféu, Flávia Tapajós, para te agraciar, tá? Mas receba aí o presente, uma O seu carinho, a lembrança. sua amizade, agora essa pastinha que vai ser útil, além do diplominha que vai para a parede. Ah, que bom. Fábio, obrigada. Eu quero fazer uma pergunta. Eu pergunto para todo mundo e esquecer, não posso. Bom, eu queria falar do nome, o nome é rapidinho, contar só da origem. Fala. Pode falar? Então, Pode? na época de 96 existia, não sei se existia ou se já não existia mais a antiga TV Manchete, né? Então a pegada da Manchete era aconteceu, virou Manchete. Quando a gente estava decidindo o nome para botar no jornal, minha mãe um dia lá de tarde, minha mãe já é falecida, né? Ela um dia lá de tarde, um domingo, ela falou: mas a gente foi com essa brincadeira de aconteceu, virou Manchete. Ela falou assim: acontece Manchete, rima. Eu falei assim: pô, tá aí, acontece. Nasceu o nome. Tá vendo? E é verdade. Aí eu fui rapidamente e tirei o copyright do Acontece. O Acontece, ele tem registro no copyright. E tá vendo como, assim, hoje a gente falou, acontece, isso acontece. Quantas vezes a gente fala e menciona e traz essa lembrança do jornal. E, assim, parabéns à sua mãe pela ideia. Agora, Fábio, eu tenho finalizado sempre os episódios perguntando às pessoas se hoje você tivesse que escolher uma palavra para definir o Fábio jornalista, o Fábio advogado, que seja uma palavra composta, qual é a palavra que hoje você usaria para definir o Fábio? Ou o acontece? Não, duas palavras, vamos lá. Uma para o Fábio e uma para o acontece. Eu acho que seria bem adequada duas palavras. Fazer o melhor. Isso é ótimo. Eu acho que em tudo na minha vida eu tento sempre fazer o melhor, tanto na área do direito, quanto na área da comunicação, tanto no meu âmbito pessoal, sabe? E que a gente sabe, né, que a gente tem problemas, todos nós temos, às vezes você vê a pessoa sorrindo, mas a pessoa tem problemas, e eu tento sempre fazer o melhor. Eu sempre não penso em mim primeiro, eu sempre me penso depois. Eu acho que essa fala... Eu acho que essas duas palavrinhas, né, que você juntou, né, de fazer o melhor, é o que o jornal vem fazendo ao longo de 30 anos, que é fazer a melhor reportagem, fazer a melhor comunicação, fazer a melhor informação, de uma maneira que consiga atingir todos os públicos, sem excluir ninguém, na verdade incluindo todo mundo, premiando as pessoas que foram reconhecidas dentro das suas áreas. Então eu queria te agradecer. Fábio, parabéns. Para você que está assistindo o episódio, assistindo o podcast, continue assistindo. Todas as semanas a gente vai trazer alguém da área do direito e da área da medicina para falar um pouquinho de assuntos diversos. Sejam assuntos profissionais, sejam assuntos pessoais, e está sendo muito legal receber todo mundo. Sucesso garantido. Pode ficar tranquila, que sucesso garantido. O Acontece está aqui para lhe servir e fazer o melhor também por você, pelo seu podcast, pela sua coluna. Pela nossa coluna. Agora é sua. Nossa, é nossa, mas como eu elenquei aqui suas atribuições, então, sua coluna. Nesse caso, sua coluna. Obrigada, Fábio. Um beijo, fica com Deus, obrigada. Sucesso, obrigado daí também pela oportunidade de falar, e fiquei muito feliz em participar do teu projeto, do teu programa, e só desejo felicidade e sucesso para você e para todos aí que estão te auxiliando, que eu sei que é um trabalho de equipe também. Obrigada, Fábio. Beijo. Até, pessoal.